Bom dia, juniores! Hoje vamos estudar a lição 6. A nossa lição 6 hoje fala sobre a história de Sansão, o maior lutador. Vamos orar para a gente estar começando a nossa lição? Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã, Pai, em que estamos, Senhor, aprendendo mais de Ti, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor possa estar, Senhor, usando a minha vida para falar de Ti, Pai, para cada junior, Deus, por favor. Muito obrigada, Pai, pelos Teus cuidados. Muito obrigada, Deus, pelos livramentos que o Senhor nos dá todos os dias, Pai. Graças Te damos, Senhor. Cuida, Pai, de cada família, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Pai, por favor, Deus. Cuida da nossa igreja, cuida do nosso pastor, da sua esposa, Deus. Cuida, Pai, de cada membro, Pai, da nossa igreja, Pai. Nos guarda, Senhor, por favor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar falando do nascimento de Sansão. Havia um homem israelita da tribo de Dan chamado Manoá, cuja a esposa não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você vai abrir aqui em Juízes 13, do 3 ao 5. Deixa eu ler aqui. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filho, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ela contou a boa notícia a Manoá. Ele orou ao Senhor pedindo que o anjo aparecesse novamente, e Deus o ouviu. O anjo apareceu e disse, lá em Juízes 13 ao 14. O anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenarei. O menino seria nazireu, ou seja, alguém separado por Deus, consagrado totalmente ao Senhor. Agora vamos ler lá em Números 6, do 1 ao 6. Números 6, do 1 ao 6. O Senhor disse ainda a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abaster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uva, nem passas, enquanto for nazireu. Não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Ele não deveria tomar vinho, ele não deveria cortar o cabelo, não deveria tocar em cadáver e em algumas outras coisas. O bebê nasceu e recebeu o nome de Sansão. Agora, a gente vai ver as escolhas que Sansão fez. Vamos lá.
Sansão se apaixonou por uma moça filisteia. Seus pais disseram que ele deveria se casar com uma moça israelita que adorasse a Deus, mas Sansão insistiu em se casar com ela. Sansão levou seus pais para conhecerem a moça. No caminho apareceu um leão, e o Senhor deu força a Sansão para matar o leão. Dia depois, ao passar por aquele caminho, Sansão viu o cadáver do leão, e dentro havia mel. Sansão pegou o favo de mel e comeu. Vocês se lembram o que um nazireu não podia fazer? Ele não poderia tocar em cadáver. Então, o que Sansão fez? Ele pecou. Sansão se casou com aquela moça, mas houve um desentendimento entre ele e os filisteus. O povo dela e Sansão voltou para a casa de seus pais. Enquanto estava fora, seu sogro casou a sua esposa com outro homem, e isso deixou Sansão furioso. Então ele pegou 300 esposas, amarrou-as de 2 em 2 pela cauda e pôs uma tocha de fogo em cada par, soltando-as nas lavouras dos filisteus, que pegou fogo. Os israelitas, com medo de serem atacados pelos filisteus, combinaram com Sansão de entregá-lo amarrado aos filisteus. Assim que foi levado, o Espírito do Senhor lhe deu força e ele matou 1000 soldados inimigos que vieram prendê-lo. O Espírito de Deus dava força a Sansão e por 20 anos ele foi juiz em Israel. Novamente, Sansão foi e se apaixonou por uma mulher inimiga do povo de Deus, cujo nome era Dalila. Os filisteus fizeram um acordo com Dalila para que descobrisse o segredo da força de Sansão. Em troca, lhe dariam muito dinheiro. Por 3 vezes, Sansão lhe deu pista falsa, mas Dalila insistiu tanto que ele contou ser nazireu e que seus cabelos nunca tinham sido cortados. Olha o que Dalila fez. Dalila chamou os filisteus e lhes contou o segredo de Sansão. Ela o fez dormir em seu colo e cortou seus cabelos. Quando os filisteus atacaram Sansão, ele não pôde vencê-los, porque o Senhor não estava mais com ele. Sansão teve os olhos furados e se tornou escravo. Agora vamos ver o final da vida de Sansão. Olha o que aconteceu. Cego e fraco, Sansão foi levado ao templo do deus Dagom, onde era realizada uma grande festa. Ele ficou entre as colunas que sustentavam o templo e clamou ao Senhor para que o usasse mais uma vez, a fim de destruir os inimigos. Deus, ele fez o quê? Ele atendeu Sansão. Sansão abraçou as 2 colunas do meio do prédio com força e todo o prédio caiu, matando muita gente. A história de Sansão, ela nos ensina sobre o perigo da autoconfiança e a autossuficiência. Mesmo sendo nazireu, ele caiu numa armadilha. Sansão ele confiou mais em si do que na fonte de sua força, que era o Deus de Israel. Esse foi seu maior fracasso. Apesar de ser desobediente, o Senhor o usou para livrar o povo de Israel. Entretanto, Sansão poderia ter sido usado muito mais vezes, se ele tivesse confiado seu coração ao Senhor e obedecido às ordens do Senhor. Então, a nossa revista, ela tem um desafio para a gente fazer durante essa semana. Assim como Sansão, fomos separados para uma missão especial e também precisamos obedecer ao Senhor.
a fim de cumpri-la. Lembre-se de que a força para fazer o que é certo virá de Deus. Então, todas as vezes que a gente tiver alguma coisa para resolver, alguma decisão para tomar, a gente tem que pedir direção ao Senhor. Tá bom? A gente tem que... E se Deus falar assim, não é para ser, Mariana, não é para ir por aí. Então, eu tenho que fazer o quê? Obedecer ao Senhor. Porque Ele sabe o que tem de melhor para nós. Tá bom? Então, hoje, esse foi o nosso estudo. Agora, vamos fazer o nosso racha-cuca. Deixa eu procurar aqui na lição de vocês o que está falando no racha-cuca de vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cada uma dessas figuras representa uma letra. Coloque a letra inicial no quadrinho e descubra a mensagem secreta. Então, vocês vão botar aí. E qual mensagem que vocês acharam aí? Eu achei uma mensagem aqui no meu. Consagrado. Então, Deus tem uma missão para nós, né? Então, aqui, ó, Sansão consagrado. Então, vamos lá ler a nossa leitura diária. Juízes, segunda-feira, Juízes 13, 1 ao 5. Procure no dicionário bíblico o que significa o significado de Nazireu. Ó, em Israel, Nazireu era aquele que se separava dos outros ao consagrar-se a Javé, mediante um voto especial. Agora, terça-feira, Juízes 14, do 1 ao 6. O que Sansão não deveria ter feito por ser nazireu? Ele não deveria ter tocado em cadáver. Quarta-feira, Juízes 15, do 1 ao 5. Quantas raposas Sansão usou a fim de pôr fogo nas plantações dos filisteus? 300. Quinta-feira, Juízes 15, do 9 ao 16. Como Sansão matou os filisteus? Com uma queixada de jumento. Sexta-feira, Juízes 16, do 4 ao 6. Quanto prometeram a Dalila se ela traísse Sansão e o ajudasse a prendê-lo? Cada um daria 1.100 moedas de prata. Sábado, Juízes 16, do 16 ao 22. Em sua opinião, qual foi o maior erro de Sansão? Então, aí cada um vai colocar, tá bom? Qual foi o maior erro aí de Sansão, da lição que a gente estudou agora? Teve vários erros, né? Um deles foi a desobediência, né? De Sansão. Então, essa foi a nossa lição de hoje. Domingo que vem será a nossa lição 7, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A Mari está com muita saudade. Não vê a hora de nos encontrarmos pessoalmente, tá? Beijo. Que Deus abençoe vocês, crianças. Fiquem com Deus.